Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E a partida entre Vasco e Náutico pode ser adiada devido à falta de segurança. Exatamente isso, torcedor. O jogo que seria domingo às 4 horas da tarde corre sérios riscos aí de não acontecer. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. O presidente da Federação de Pernambuco já está tentando resolver esses detalhes hoje à tarde, né? Pedindo ali um aval, uma maior quantidade de policiais militares dentro do estádio para que tudo realmente possa acontecer de maneira tranquila e não venha correr nenhum risco dessa partida do Vasco e Náutico ser adiada. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer todos os detalhes também e explicar toda essa situação que sem dúvida nenhuma preocupa todo torcedor vascaíno. Além disso, falar sobre Lisca. O Lisca doido ontem deu uma entrevista a um canal aqui do YouTube e revelou tudo o que aconteceu nessa sua passagem pelo Vasco, o motivo da sua saída, a chegada do Fernando Diniz, inclusive mandou uma mensagem, um recado para o torcedor vascaíno dizendo que quer voltar a ser o treinador do Vasco da Gama. O que será que vem por aí também nas palavras do Lisca? A gente vai falar sobre isso, falar sobre o novo uniforme do Vasco da Gama, sobre prêmio que o Nenê recebeu ontem lá no CT Moacir Barbosa e muitas outras notícias. Então, como você já percebeu, o vídeo está repleto de novidades para você e, é claro, você não pode perder nenhuma delas. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima, é essencial para o nosso crescimento. Então se inscreva, ativem o seu sininho de notificação, deixem também o seu like e o seu comentário sobre o que você acha aí desse possível adiamento da partida entre Vasco e Náutico. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, explicar toda essa situação logo de imediato sobre esse possível adiamento da partida de domingo. Primeiramente, contextualizar, explicar como eu sempre falo e faço nos meus vídeos. Nessa última terça-feira, tivemos a partida do Santa Cruz e a torcida, né, do Santa Cruz, após uma eliminação da equipe nas classificatórias da Copa do Nordeste, invadiu o vestiário. Os torcedores entraram em campo e invadiram o vestiário ali, indo atrás dos jogadores. O Santa Cruz que vive, né, uma situação muito ruim também no Campeonato Nacional. Se eu não me engano, o Santa Cruz está na Série C, caindo para a Série D. Então realmente é uma situação muito complicada. Os torcedores se revoltaram ainda mais depois dessa eliminação muito precoce para um time como o Santa Cruz, que é um gigante aí do futebol do Nordeste brasileiro. E após isso, a Federação de Pernambuco do futebol ficou muito preocupada sobre essas possíveis invasões que estariam podendo acontecer em outras partidas, porque, apesar de tudo também, o Náutico não vive uma grande situação na tabela. O Náutico já chegou a ser o líder dessa Série B e atualmente está atrás do Vasco da Gama, está, se eu não me engano, a 6, 7 pontos do G4 da competição e uma derrota nesse domingo, num jogo aí que já esgotou os ingressos, poderia, aliás, de fato acarretar numa possível invasão ou numa tragédia, como aconteceu nessa partida da última terça-feira com a equipe do Santa Cruz. Então, depois disso tudo, depois desse enredo formado, o que aconteceu? O Evandro Carvalho, atual presidente da Federação Pernambucana de Futebol, nessa última quinta-feira, a CBF, né, acabou emitindo uma nota oficial e ameaçou retirar os jogos a serem realizados pela Federação Pernambucana no estado, na região. Porém, para que isso não acontecesse, para que essas partidas não fossem adiadas, seria necessário ter a presença de policiais militares, não somente nas arquibancadas e no entorno do estádio, mas também a partir de agora dentro dele. Então esse próprio presidente aí da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, vai hoje ali à sede da segurança, né, para tentar convocar policiais militares para também estarem presentes dentro do estádio. Ele entrou com um mandato aí de segurança junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, para ver aí essa garantia que os policiais militares também vão estar presentes dentro do gramado para essa partida do próximo domingo. E só assim, né, caso realmente ele venha conseguir a presença desses policiais, o jogo irá acontecer. Caso até domingo os policiais não venham conseguir a ser convocados e estarem presentes na partida, a CBF vai adiar o jogo sem desculpa, sem
sem nada, nada vai acontecer se realmente não houver esses policiais aí presentes dentro do gramado nessa partida de domingo entre Vasco e Náutico. Depois do ocorrido terça-feira, realmente uma situação muito ruim, lamentável, os torcedores invadirem o vestiário, há uma preocupação em torno desse jogo entre Vasco e Náutico. Então, o torcedor, há sim realmente grande possibilidade disso acontecer. A gente espera que tudo venha dar certo, que a convocação dos policiais venha também acontecer, e eles possam estar presentes domingo dentro de campo e o jogo possa acontecer, possa ocorrer de maneira normal. Tranquilo, torcedor? Mas vamos seguir. Falamos aí sobre esse possível adiamento, né? E a gente vai falar já já também sobre o Lisca, mas antes eu quero dar duas notícias aqui importantes. Ainda com relação a essa partida de domingo, sobre a Pixbet. Domingo já temos a noção que a Pixbet irá, né, iniciar ali a sua jornada como nova patrocinadora master do Vasco da Gama. Acredito que foi deixado bem claro, pelo menos por mim, durante a semana, que o Vasco fechou com a Pixbet, uma nova patrocinadora master do Vasco, que pagará 9 milhões de reais por 15 meses de contrato, um contrato que irá até o final de 2022, e nesse domingo eles já iniciam aí estampando a sua marca na camisa do Vasco da Gama. E qual é a grande questão? A Pixbet, como está aparecendo aí para vocês, tem um logo meio esverdeado, uma cor ali que não cai muito com as cores do Vasco da Gama, cai um pouco inclusive em contraste. Algo muito semelhante com o que aconteceu com a BMG. Tá passando aí uma foto para vocês do logo antigo da BMG. Se eu não me engano, ele se encontrava nas cores laranja. E depois de uma campanha do Vasco, do Corinthians, do Atlético Mineiro, clubes que patrocinavam ali, que eram patrocinados pela BMG, houve essa mudança de cor. De laranja passou a ser preto, para cair ali de acordo, cair com as cores certinhas do uniforme do clube em que ela patrocinava. E algo semelhante estava podendo acontecer com a Pixbet, para que não caia também nesse contraste muito grande. Um verde com preto e branco, de fato, não combina. Porém, até o momento não há notícia nenhuma de uma previsão dessa mudança, né, de tonalidade de cor. Fazer com que a Pixbet se adeque ao design da camisa do Vasco da Gama. Até o momento não há nenhuma notícia sobre isso, não há nenhum relato, nenhuma confirmação. E é claro, assim que tivermos novidade dessa notícia que foi muito comentada pelo torcedor, a gente retorna para vocês, mas perante aí essa situação, durante esse momento ainda a Pixbet seguirá com o logo normal da sua empresa essa, né, que irá iniciar aí a patrocinar, estampar a sua marca no jogo de domingo contra o Náutico às 4 horas da tarde, é claro, caso ele venha a acontecer. E hoje, já que estamos falando sobre essa 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje temos partida. Hoje jogam aí duas equipes que também disputam aí essa vaga ao acesso à primeira divisão ao lado do Vasco da Gama. Guarani e Confiança se enfrentam às 7 horas da noite e o Avaí e Cruzeiro às 9h30. Guarani e Confiança, o Guarani que também está aí na luta pelo acesso, está atualmente atrás do Vasco da Gama, mas caso venha conseguir a vitória, os 3 pontos, ultrapassa o Vasco na tabela. Então é claro, devido a isso a gente tem que torcer para que o Confiança venha vencer a partida ou fazer com que o Confiança inclusive até mesmo empate com o Guarani. Com relação ao Avaí e Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, a gente tem que torcer por uma derrota aí do Avaí. O Cruzeiro que está numa ascensão no campeonato, é um clube grande, querendo ou não. Então, realmente, há chance do Avaí conseguir aí sair com esse resultado negativo, o que seria muito importante para o Vasco. Pois caso o Avaí venha perder, o Vasco vencer no domingo do Náutico, terminará essa rodada somente a um pontinho do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, ligue o seu secador 7 horas e 9h30 da noite contra essas duas equipes. E antes de falar sobre o Lisca aqui, eu quero dar a última notícia aí, né, antes do treinador. Sobre o uniforme, o Vasco ontem lançou aí mais um uniforme, agora referente ao mês de outubro rosa, o mês aí que faz uma campanha, né, abordando um tema muito importante na nossa sociedade. Então o Vasco, em homenagem a isso, é claro, ao lado da capa, lançou essa camisa aí bonita, inclusive, para quem gosta, para as mulheres, para os homens aí do Vasco da Gama. Então tá lançada aí a camisa feminina do Vasco, em alusão ao Outubro Rosa. Tranquilo, torcedor? E agora sim, falar sobre Lisca. Acredito que um tema aí que muito torcedor entrou no vídeo para saber o que aconteceu, o que o Lisca falou, porque eu coloquei aí na capa uma frase dele, né, dizendo que quer retornar ao Vasco, mas em outro momento. E o que ele falou sobre isso, o que realmente se passou no momento em que ele esteve no Vasco da Gama, porque de fato a passagem do Lisca foi muito estranha, foi muito esquisita. Nenhum torcedor vascaíno esperava que o que aconteceu com o Lisca no Vasco fosse acontecer. Um retrospecto muito ruim, como está passando aí na tela para vocês. Ele teve 12
12 partidas à frente do Vasco, 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Um aproveitamento de 36%, com 13 gols feitos e 17 gols sofridos. Ele pegou o Vasco em 9º lugar da Série B e entregou o Vasco na 9ª posição da Série B com uma eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo. Então, de fato, é muito apagado, uma passagem ruim, uma passagem negativa, e ele não traz saudade para o torcedor, essa é a grande verdade. Ainda mais depois da chegada do Fernando Diniz, que mostrou para o torcedor que dá sim para o Vasco jogar um futebol bonito. O Lisca perdeu a moral com o torcedor vascaíno. E ontem ele falou sobre isso numa entrevista que ele acabou dando para o canal O Bairrista. Ele deu um canal aqui também de entrevista, de podcast do YouTube, e o Lisca ficou quase 3 horas numa resenha, falou de Grêmio, falou de Internacional, mas também falou de Vasco da Gama. Disse, primeiramente, sobre o motivo dele ter saído do Vasco, o motivo que ele pediu para sair do Vasco e também sobre o desejo de retornar ao Vasco da Gama. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês um vídeo aí sobre ele falando do motivo que ele saiu do Vasco, por que ele saiu do Vasco, né? Já sabendo aí da situação que, segundo ele, estava praticamente insustentável dentro do clube, não iria fazer os jogadores jogarem bola, não iria colocar o time para render. Então, devido a isso, ele mesmo se candidatou a sair do Vasco da Gama, a sair do cargo de treinador e deixar aí o cargo para outro. E falou, inclusive, sobre a chegada do Fernando Diniz e sobre uma possível chegada do próprio Guto Ferreira, que também foi comentado aí de ser o novo treinador do Vasco após a saída do Lisca. Então, deem uma olhada aí no que ele falou sobre isso, sobre ele ter saído do Vasco, o motivo dele ter pedido para sair e sobre o que ele achou desse período que ele esteve à frente do Gigante da Colina. Então, fala daí, Lisca, o seu posicionamento sobre toda essa situação. Bem, né, com os primeiros 4, 5 jogos e depois começou erros. Erro individual ali, erro individual aqui, erro ali, erro aqui. E eu disse assim, cara, quando começa muito erro individual, ou tu começa a atacar o grupo e fazer assim, eu vou tirar esse, vou tirar aquele, ou tu corta na própria carne. Que foi o que eu cheguei pensando comigo mesmo, assim, cara... Tu banca o cara? Não, eu banquei. Banquei uma vez, banquei duas, e a coisa não melhorou. Eu digo, então tá na hora de eu sair. Eu vou assumir esse erro, eu vou assumir... Eu não vou tirar o zagueiro, eu não vou tirar o goleiro, eu não vou tirar o atacante, que não está fazendo gol, o goleiro que está tomando. Era muita coisa. Eu achava, nesse momento, quando precisa da unidade, é um trabalho de curto prazo, não adianta, Maiká, tu querer, vou tirar, vou fazer, vou acontecer. Não, tu tem que trabalhar com aquilo que está, e o resultado tem que ser a curto prazo. E o resultado não foi bom a curto prazo. Nós perdemos 5 jogos de 10 que eu fiz na Série B, né? Ganhamos 4 e empatamos 1. E aí eu cheguei, de vez de fazer toda essa confusão e mexer, é melhor eu sair. Eu sabia que eu saindo ia vir ou o Guto ou o Diniz, conversando com o Pássaro. Olha, a situação é essa, tal. Eu não podia ser mandado embora do Vasco, porque eu já tinha sido uma demissão. Eu tinha uma multa rescisória se o Vasco me mandasse. Então eu estava assim, apoio da torcida. Não tive problema nenhum com o jogador, mas não veio os resultados a curto prazo. E eu achei assim mais viável, né? Vinha um outro treinador, ou o Guto ou o Diniz, zera tudo. Nova oportunidade, aqueles que falharam, zera, não precisa tirar. E vamos ver o chegado do Diniz também. Líder, responsabilidade, assumiu a responsabilidade do meio para frente, que faltava isso. Né? Era mais em cima do Cano, e os outros eram muito menino, o Marquinhos Gabriel com dificuldade. O Diniz trouxe o Marquinhos Gabriel mais para trás, tá jogando de segundo volante, botou o Nenê. Aquele estilo do Diniz que é só ele que sabe fazer, encaixou bem no time, sabe? Um jogo mais de posse, mais de aproximação, o time parou de tomar a transição, parou de tomar os gols bobos que tomava, apesar de ter tomado. Então foi como vocês viram aí, né? De fato, a situação estava assim muito sustentável, um retrospecto muito ruim. Eu botei muita fé, acredito que eu e a grande maioria dos torcedores vascaínos esperou e acreditou que o Lisca pudesse fazer um bom trabalho à frente do Vasco, mas não fez. E ele acredita que ainda pode fazer num possível retorno, ele que se mostrou muito feliz de estar comandando o Vasco da Gama, e ele tem ainda um sonho de retornar ao clube, de um dia chegar no Vasco numa situação mais confortável, mais tranquila, que ele possa ter tempo para trabalhar, não trabalhe sobre essa pressão, e ele falou sobre isso, fala sobre esse sonho que ele tem em um dia retornar ao Vasco da Gama e treinar o Gigante da Colina numa situação mais calma. Então, fala daí, Lisca, qual é o seu desejo no futuro? E a coisa melhorou, então acho que eu tomei a decisão certa, sabe? E era difícil pro Vasco me demitir, até porque a relação era bem legal. Sim. Com o Pássaro, com o presidente. E fica essa porta aberta para o futuro. E eu falei, um dia eu vou voltar, entende? Mas numa outra situação, onde eu possa construir, onde eu possa treinar, porque também não pude treinar, sabe, Maiká? Não, atrás do outro. Em 27 jogos, os primeiros 9 jogos foram em 27 dias. Então tu não treina.
Sabe que O jogo a cada 3 dias. exato, tu só E recupera. com viagem, né? Até ali, e no América foi igual, sabe? Para quem jogou estadual e Copa do Brasil, até o início da Série A, tu não teve tempo para treinar. As primeiras 5, 6 rodadas da Série A foram acavaladas. Depois a Série A ficou uma beleza, que ela abriu toda semana para os treinadores. Esse ano a Série A ficou muito legal. A Série B não. A Série B é Pau e pau. pau. Então ela é muito mais E distâncias maiores, né? distâncias maiores e tempos menores, né, de descanso. Então ela é muito mais dos jogadores do que... Rapaziada, a gente espera assim, eu acredito que o início ali do Lisca foi muito bom, ele conseguiu de fato, né, fazer essa química com o torcedor apoiou muito, mas infelizmente o casamento que nesse momento não deu certo, mas quem sabe mais pra frente ele possa vir a dar. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal. Sua inscrição não paga, não custa dinheiro, mas nos ajuda demais. Então se você curte o nosso conteúdo, curtiu o vídeo, se inscreva. É muito importante para fazer com que esse canal do Gigante possa chegar a cada vez mais vascaíno. Estamos tentando sempre trazer o melhor conteúdo para você. Mudamos aqui o cenário, colocamos um áudio de qualidade, mudamos a capa. Sempre o canal do Gigante tentando levar aí o melhor vídeo, o melhor conteúdo para sua casa. Tranquilo, torcedor? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.